Bom, caso vocês tenham chegado a esse vídeo aqui, independentemente do que seja, eu só quero expor pelo menos a minha opinião do que eu tô achando dessa balbúrdia que está acontecendo com o Brasil e com não só o Brasil, mas o restante dos brasileiros também. Bom, certamente todo mundo sabe a esse ponto, até onde eu fiz esse vídeo, que nós estamos sendo governados literalmente por um asno. Ficou praticamente inconcebível defender esse tipo de pessoa. Por que isso acontece? Tá? Porque grande parte dos brasileiros, nas eleições de 2018, votaram numa pessoa, mas nem sequer sabiam quem era essa pessoa. Sabiam o histórico dessa pessoa. Sabiam dos males que essa pessoa possuía, dos seus defeitos, das suas incapacidades, das suas inconsistências, da sua própria história e da sua própria biografia. Quando eu falo isso, eu estou me referindo justamente porque chegamos a um ponto que se tornou inconcebível não só apoiar, mas como também manter esse tipo de pessoa na presidência. Por que eu tô falando isso pra vocês? Esse canal nem sequer é um canal de política. Na realidade, isso nem é um canal, é só a minha conta. Mas o que eu tô querendo falar é que ficou insustentável essa situação. Na minha opinião pessoal, tá? Assim como na maioria das pessoas que vêm aqui comentar a respeito disso, das pessoas que estão na internet comentando a respeito disso, é de que praticamente é muito difícil acreditar que existam pessoas que ainda apoiem esse governo. Mas eu devo dizer que existem. E são justamente as pessoas mais insignificantemente pobres de espíritos, que estão continuando apoiando esse governo e dando sustentação para esse governo. Por quê? Porque é um governo totalmente insustentável diplomaticamente. Eu digo isso porque o Bolsonaro, ele deveria, na minha opinião, ter sido intimado justamente no momento em que ele elogiou, tá, o mártir da Dilma durante a votação do impeachment. Mas a questão aqui é outra. O que eu tô querendo dizer é o seguinte, ó. Boa parte dos brasileiros, tá, da grande maioria que votou no Bolsonaro, já está com certeza, pelo menos as pessoas que votaram no Bolsonaro para evitar algo pior que o PT, certamente já estão arrependidos disso. Porque o Bolsonaro é tudo aquilo que tem de pior na política. Ele é tudo aquilo que tem de pior. Ele é muito pior que o PT. Falo isso porque ficou praticamente evidente, agora mais do que nunca, que ele tem sim uma relação didática interpessoal com as milícias. E essa relação ela começou a implodir justamente após a morte do Adriano de Nóbrega, que era um miliciano que sempre esteve próximo ao Flávio Bolsonaro, sempre foi muito prestigiado não só pelo Flávio, mas também pelo próprio Bolsonaro e também pelo fato da declaração desse ministro aqui, como vocês podem ver, que nunca pegou numa enxada e nunca capinou um pátio, nunca recolheu lixo na rua, nem sequer sabe o que é trabalhar. Mas mesmo assim, essa é a estrutura desse governo, tá? Um bando de pessoas lunáticas, um bando de fundamentalistas, teocráticos, racistas, machistas, misóginos, preconceituosos, homofóbicos, tá? Vergonhosamente burros, vergonhosamente ignorantes, e além disso são pessoas, como vocês podem ver aqui, ó, pela imagem do nosso excrementíssimo líder, claramente feias, né? Ou seja, gente feia ainda. Geralmente quando você encontra uma pessoa feia, você espera que ela seja uma pessoa boa, né? Por exemplo, eu sou um cara feio, mas eu sei que eu sou uma pessoa boa, né? Então assim, aí no final é isso que importa. A gente espera sempre da gente feia que ela seja uma pessoa boa. E no caso do Bolsonaro, nem isso ele consegue ser. Na realidade, o Bolsonaro consegue ser o pior do pior, porque quando ele tava pra morrer, tá, nem a morte quis ele, né, quando ele tava no hospital. Tá? Então assim, e aliás ele foi esfaqueado justamente por disseminar o ódio, né? Ele pregou o ódio, colheu a violência. É assim que funciona. E ele está sim nesse momento ajudando a impregnar o Brasil, tá? Ele está indagando esse discurso, tá? Ele continua indagando esse discurso, tá? De que continua fiel ao valor máximo, que é o valor democrático, mas isso não é verdade. Nós sabemos muito bem que qualquer pessoa que acompanha esse governo sabe disso. E ele tem sim uma tara pelo
pelo totalitarismo, sim. O que eu tô querendo dizer é que, independentemente do que vai acontecer ou não, olha aqui, ó, olha aqui a beleza desse presidente, olha aqui, ó. A beleza dele, o filho dele consegue ser mais feio que ele ainda. Tá, então assim, o que eu tô querendo dizer é que a situação vai ficar pior, vai implodir, e se caso ele sofrer o impeachment, ele não vai aguentar até o final como a Dilma. Tá? Vai ter duas opções se caso ele sofra impeachment, tá? Pela falta de sustentação teórica, pela falta de sustentação. Ou ele vai tentar dar um golpe, que eu acho muito provável, tá? Ou ele vai se suicidar. Das duas ou uma. Das duas ou umas, esse vai ser o desfecho. Vamos torcer para que o nosso país não saia tão prejudicado, tá? E deixe suas opiniões aí nos comentários, o que você acha a respeito disso, tá? Porque eu quero muito saber as opiniões de vocês a respeito desse governo e como que fica a maioria da população brasileira, a maioria não, mas uma parte da população brasileira que ainda apoia um miliciano no poder. Na realidade, eu acho que até bem que poderia dar um livro disso, né? Um miliciano no governo, tá? Seria até muito mais engraçado e com certeza um livro bem mais didático que aqueles que o Olavo de Carvalho escreve. Isso com certeza, né? Um abraço para todos vocês.